Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Adotar é um ato de amor, mas exige preparo e estrutura das famílias adotantes, assim como a chegada de um filho biológico. A pandemia, no entanto, afetou a capacidade de planejamento das famílias e o número de adoções no país caiu. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, as cerca de 3.000 adoções registradas em 2019 caíram pela metade em 2 anos, chegando a 1.517 em 2021. Ainda segundo o CNJ, atualmente, em todo o país, cerca de 5.000 crianças esperam para ser adotadas. E, por outro lado, há 32.000 pretendentes na fila. Com tanta gente querendo adotar, por que essas crianças não encontram logo uma família? Quais as necessidades das crianças e quais as expectativas das famílias? Para entender o processo de adoção e as características do problema no Brasil, o 15 Minutos de hoje conversa com a advogada Sandra Vilela. Ela é especialista em direito de família. Bem-vinda, doutora. Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Nathalie Machado. Nathalie, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma ferramenta nacional de busca ativa para ampliar a possibilidade de adoção, não é mesmo? Olá, Celso. Olá, doutora. Obrigada pelo convite. É isso mesmo. As crianças e os adolescentes que aguardam por adoção ganham mais uma ferramenta para facilitar o processo. Trata-se da busca ativa nacional, que pode promover o encontro entre pretendentes habilitados e as crianças que estão aptas à adoção, que tiveram esgotadas todas as possibilidades de buscas de famílias compatíveis com o perfil no sistema de adoção e acolhimento. Nessa primeira fase, será possível que as unidades judiciais indiquem crianças e adolescentes que estão disponíveis na busca ativa, com a possibilidade de inclusão de fotos e vídeos. Mas antes de falarmos sobre esse processo de adoção, eu gostaria que a doutora Sandra explicasse o impacto que a pandemia causou nos números de adoção aqui no país. Olá, Nathalie. Eu acho que foi uma questão muito difícil, todo mundo está passando por essa pandemia e a adoção não foi diferente, né? O próprio processo de adoção, as pessoas interessadas na adoção, elas diminuíram com medo de contágio ou mesmo por perder emprego, por diminuir aí, ter um problema aí financeiro. Então, nós tivemos aí uma série de fatores que fizeram com que o processo diminuísse, né? Mas nós tivemos também um desafio no Poder Judiciário. Então, por exemplo, né, eu fui consultada por um casal que eles estavam com dificuldade da entrega da documentação num determinado fórum, porque hoje a pessoa, quando ela vai adotar, ela faz um pré-cadastro no site do CNJ, depois ela entrega pessoalmente, né, toda a documentação no fórum, e até essa simples entrega começou a ficar complicado, porque a gente não tinha regra. É lógico que o Poder Judiciário disponibilizou uma ferramenta online para que isso fosse feito, mas até a pessoa ter acesso e saber como é que funcionava isso, então tudo foi motivo para um entrave, né? Então nós tivemos sim uma dificuldade. Em contrapartida também nós tivemos todo um esforço do Poder Judiciário para fazer com que as crianças fossem desabrigadas, né? Mas de qualquer forma foi um desafio. O Estado de São Paulo, assim que começou a pandemia, eles já formaram aí um grupo de estudo para ver como poderia ser feita essa transição aí e quais os meios que poderiam ser utilizados. E o meio digital foi utilizado, as ferramentas digitais foram utilizadas aí para minimizar esse problema. Doutora, a senhora já salientou aí como é o primeiro procedimento para as famílias que desejam adotar. Quais são os passos seguintes? Como é que funciona o processo depois de iniciado? Então a pessoa ela faz um pré-cadastro no site do CNJ, ela vai até o fórum próximo da casa dela, entrega a documentação que está no próprio site, consta a lista de documentos. Aí ela vai ser encaminhada para realizar um curso de adoção. Este curso de adoção é obrigatório. Nesse curso, um dos itens que vai ocorrer nesse curso é a sensibilização daquele casal para perceber que aquela noção de querer adotar uma criança recém-nascida, uma criança de tenra idade, não é a realidade no Brasil e que o casal, eles podem sim continuar sendo pais, mesmo adotando, né, uma criança com uma idade maior, que é a adoção tardia, porque o grande número de crianças que estão aí à disposição para adoção não são crianças recém-nascidas, nem crianças até 2 anos de idade, né? Ao contrário, são crianças maiores. Então, o procedimento é esse, e aí após realizar esse curso aí de adoção, a pessoa é encaminhada para fazer uma entrevista com psicólogo, entrevista com assistente social no fórum, e até o final, quando o cadastro dela vai ser aprovado, e aí ela vai estar apta à busca
criança que ela pretende adotar ou das crianças, né, o grupo de crianças que ela pretende adotar. Agora, segundo o CNJ, muitos processos foram prejudicados na pandemia porque os fóruns ficaram fechados e as rotinas que fazem parte da adoção não aconteceram. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, afirmou que o objetivo dessa ferramenta é justamente impulsionar a adoção. Agora, com mais informações da criança ou do adolescente no sistema, esse processo ele pode ser mais prático, doutora? Olha, tudo que vai ser colocado à disposição para que essa criança que está à disposição para adoção, ela possa vir a conhecer o casal interessado, ele vem de grande ajuda, né? Antigamente, quando nós não tínhamos aí a lista, hoje nós temos um cadastro geral de adoção. Quando nós não tínhamos, era muito mais difícil, né, de você conseguir colocar a criança em contato com o casal interessados, né? Então, essa busca ativa, imagino que ela vai fazer com que esse acesso da criança disponível para adoção, ela possa encontrar aí o casal interessado. Doutora, hoje existem mais de 32 mil pretendentes procurando por filhos e cerca de 5 mil crianças e adolescentes aptos à adoção. Eles não se encaixam no padrão dessas famílias. Segundo cálculos do CNJ, 83% das crianças têm acima de 10 anos e apenas 2,7% dos pretendentes aceitam adotar acima dessa faixa etária. Isso é uma barreira que precisa ser vencida? Esta é a grande barreira quando nós fazemos o curso de adoção. Um dos itens é de conscientizar, porque a família, quando ela pretende adotar, ela tem, em primeiro lugar na cabeça, a adoção de criança até 2 anos de idade, e que precisa ser feito um trabalho com essa família para que ela tire da cabeça que ela só vai conseguir ser pai ou mãe adotando uma criança pequena. A realidade do Brasil não é a disposição de crianças pequenas, são as crianças maiores mesmo. Temos que mudar essa cultura, né? Não é só criança pequena, né? A grande maioria das pessoas interessadas, ela vem com aquele interesse em adotar a criança menor de 2 anos, menina branca, né? Essa é a maior parte das pessoas, até a questão do sexo, né? As pessoas preferem adotar menina. Então, nós precisamos, o primeiro trabalho que é feito com essa família, e é um trabalho muito bem feito, que é de conscientizar. Muitas famílias pensam em adotar um recém-nascido, criança até 2 anos, e muda um pouquinho, né? Depois que começa a frequentar os cursos de adoção, ela muda um pouquinho a consciência de que essa família pode sim estar tendo aí uma relação de paternidade e maternidade com uma criança mais velha. Agora, muito se reclama da demora que é para adotar um filho. Como é que podemos ver esse processo dependendo muito do perfil que os pais adotivos buscam, né? Ou seja, se a família estiver disposta a receber crianças de grupos menos procurados, pode ter o processo de adoção acelerado. Na verdade, eu entendo que o processo de adoção, ele é acelerado ou não, muito mais pela condução do fórum, né? Então, funciona assim, a criança, quando ela entra num abrigo, a primeira coisa que um juiz, que o setor técnico precisa fazer é tentar incluir essa criança dentro da sua família de origem. Depois de esgotada todas as alternativas da família de origem, é que essa criança é colocada para adoção. Então, veja bem, se os casais interessados, eles preferem crianças mais novas, se esse processo demorar muito tempo, a cada dia que passa, essa criança vai perder aí uma chance de ser colocada numa família substituta. Então, em primeiro lugar, é a vontade, e nós temos, sim, lógico, a maioria dos juízes tentam acelerar esse processo, porque o tempo para ela é muito importante, né? Então, em primeiro lugar, é esse processo. Depois que foi tentado esse processo, não é um processo demorado. O que é demorado é essa criança estar apta para adoção. Doutora Sandra, ultrapassada essa etapa de definição da família e da criança que participarão do processo, começa um outro desafio, que é a adaptação entre as duas partes. O acompanhamento psicológico, ele é essencial nessa fase? Ele é essencial, sim. Então, primeiro que a família, ela antes de pegar uma criança, ela vai passar por uma avaliação para saber se aquela família está apta, né, a adotar, e é feito entrevistas aí com assistente social e psicólogo. Depois, a aproximação da criança com a família, ela é muito importante também. Agora, na época da pandemia, essa aproximação foi um problema, né, porque a aproximação não podia ser física, tinha que ser pela internet. Só que daí todo mundo percebeu agora que a internet, ela pode ser, então imagina, hoje eu posso ter um grupo de famílias no Nordeste e uma família interessada por aquele grupo de crianças no Nordeste e uma família interessada por aquele grupo de crianças. E antes eu tinha uma dificuldade de aproximar, né, essa família com essas crianças, e hoje a gente vê que pode ser feito através da internet, né? Então, um segundo momento que é feito é essa aproximação, e essa aproximação, ela é necessária, né? Não dá para você simplesmente pegar uma criança e entregar aí para uma família. Então, essa aproximação antes era feita com visitas e hoje é feita com visitas, um misto de internet e presencial.
Doutora Sandra, existe limite, diferença mínima de idade entre o adotante e o adotado? Pessoas solteiras podem adotar? Pessoas solteiras podem adotar e a diferença de idade é 16 anos. Então, eu preciso dessa diferença de idade para adoção, mas dependendo da situação, eu nunca vi acontecer, mas eu não acredito que se eu tiver uma situação aí concreta e essa diferença de idade vai impedir aí de uma adoção. Eu não consigo. É que é difícil de você falar, né? 16 anos, você pegar uma criança, sei lá, de 12 anos, deixa eu ver, 12 com 16, se eu tivesse uma família interessada com uma diferença de idade menor, eu acho até que era possível. É feito de tudo, né, para que a criança encontre a sua família, né? Então, nós temos na lei um artigo que fala que o interesse da criança ela deve sobrepor a qualquer coisa. Vamos falar sobre um problema que são os casos de reabandono, que é quando as famílias adotantes desistem do processo. Aí as crianças e adolescentes que acabam voltando aos abrigos. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que só nos primeiros 4 meses de 2022, mais de 100 menores passaram por essa situação. Isso provoca um dano psicológico, né? A rejeição pode ser considerada um crime? Olha, Celso, eu não acredito, eu não sou advogada criminalista, eu não acho que isso seria um crime, porque é um abandono da mesma forma que a família de origem também acaba abandonando, então eu não acredito que seja um crime, mas moralmente é um absurdo, né? E infelizmente eu já acompanhei uns 4 casos nesse sentido e é muito triste, né? Muito triste. A criança fica normalmente um período longo com essa família e ela retorna para o abrigo, então assim, os prejuízos assim são incalculáveis para essa criança, né? Doutora Sandra, no dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Muitas crianças ainda aguardam por um lar, uma família, e foram feitas diversas campanhas nas redes sociais por um processo mais inclusivo e solidário. Além dessas famílias e das crianças que participam do processo, é importante também que o restante da sociedade trate a adoção com mais respeito? Eu não acho que é a questão com mais respeito, né? As pessoas precisam tirar um pouquinho dos seus preconceitos, né? Então, uma família que pretende adotar tem aquela noção de que eu vou adotar uma criança e como se eu vou até, sei lá, esconder, por exemplo, né, de que é adotada. Não, a adoção é um ato de amor, ela não deve ser escondida. É extremamente possível ter adoção interracial ou adoção com crianças maiores, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um preconceito muito maior, então as adoções estrangeiras é muito comum, né? Que um casal estrangeiro adote aí 3 irmãos com idade maior de 10 anos, ao contrário dentro do nosso país. É muito mais uma questão de nós percebermos de que nós estamos sendo preconceituosos quando a maioria das famílias ela pretende a adoção de uma criança até 2 anos de idade e com as características da sua própria família, né? É preconceito. A senhora citou aí, doutora Sandra, um casal estrangeiro, né? Que pode se candidatar a adotar uma criança brasileira, né? Isso, pode sim. Mas o casal estrangeiro, ele vai ser chamado para essa adoção somente na inexistência de casal brasileiro interessado. A adoção internacional, ela só é possível depois de esgotada todas as possibilidades de ser encontrado um casal dentro do Brasil para essa adoção. Ou seja, a adoção para estrangeiros é mais demorada e mais difícil do que para um casal brasileiro. Então, é mais demorada, assim, para a criança, né? O casal, quando ele se interessa pela adoção, o pessoal do fórum vai apresentar uma criança ou um grupo de criança que já esteja apto àquela adoção, né? Então, o processo é um pouquinho mais demorado para casal estrangeiro, porque eles precisam ficar aqui no Brasil um período, até para essa adaptação. Então, para a criança só vai para um lar estrangeiro depois que tentar a família de origem, tentar o casal brasileiro, e aí somente depois é que vão buscar o casal estrangeiro. Então, para a criança demora bastante. Para o casal interessado, ele procura um advogado no Brasil que faz esse tipo de adoção e ele se cadastra e não é uma coisa muito demorada, desde que também ele não tenha intenção de adotar uma criança de tenra idade. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da advogada especialista em Direito de Família, Sandra Vilela. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Celso, eu que agradeço. E agradeço a presença da repórter da Record TV de Brasília, Nathalie Machado. Obrigado, Nathalie.
Eu que agradeço o convite, Celso. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!